Bom, olá, vamos dar prosseguimento então ao nosso vídeo sobre ética. E nós terminamos falando sobre Aristóteles, né? A questão do hábito, de como as ações boas, quando você começar a praticar ações boas, pode ser difícil. Mas uma vez que você começa a praticar as ações boas, a próxima vez que você praticá-la será mais fácil que a anterior. E é como se houvesse uma inércia, né? Uma inércia que, no entanto, você sempre preserva a sua escolha. Essa ação boa, você pratica uma vez e as próximas vezes que você pratica, se torna mais fácil praticá-la. Ela vai se tornando parte de você, se torna um hábito seu, parte da sua vivência. E aí, nesse momento, Aristóteles diz que você tem uma virtude. Tá ok? Então vamos voltar aqui um pouco para Platão. Lembra lá que a gente falou que Platão diz que todos desejam o bem, tá certo? E então isso em si não poderia ser a definição de virtude, porque tem gente que pratica, que deseja o bem, mas é um bem, quer dizer, foi o exemplo que eu dei na parte 1, né, o ladrão que ele acha que está praticando um bem, só que é um bem muito egoísta, no caso, né? E ele ainda não se deu conta de que aquilo ali é um bem falso, tá? Então, nessa concepção de Platão, é necessário discriminar qual seria o bem verdadeiro, bem real, do bem meramente um bem aparente. Tá claro isso aí? Então, o Platão vai dizer que a virtude ela é uma concessão divina, né? Ela chega para você e você não sabe direito como chegou. Você está agindo bem, mas não consegue explicar direito como que se dá esse seu agir bem, tá? Uma concessão divina. Aqui entra a figura do ajustador do pensamento, que é uma figura central do livro de Urante. O ajustador do pensamento é o Deus que habita em nós, que habita na nossa mente. É um fragmento do Pai, né, do famoso lá, que vive em cada homem na Terra. A partir dos 5 anos de idade, recebe um ajustador do pensamento. Tá? Isso desde Jesus. Antes de Jesus, nem todos os homens recebiam um ajustador do pensamento. Mas desde Jesus, todos os homens, a partir dos 5 anos de idade, recebem um ajustador do pensamento. Tá? Então você tem Deus dentro de você. É aquele Deus que falava que Sócrates se identificou nele. Tá? Então você conversa com esse Deus. E você vai conversando com esse Deus e vai apurando esse bem de que Platão falava. Você vai conseguindo discriminar o joio do trigo, o bem aparente do bem real, e vai afinando a tua ação no mundo, né? Então, se você aceitas, digamos assim, as propostas do teu ajustador de pensamento, aceita o que ele está te trazendo, está te colocando para ti, você está fazendo a vontade do Pai, né? E você está agindo eticamente. Ainda que você, nesse processo, você necessariamente vai errar, tá? Nenhum ser humano digamos assim, bom, existe essa possibilidade, mas a perfeição
ainda não está muito palpável para nós. Vai ser perfeitos, seremos na carreira eterna, tá? Mas aqui, na primeira etapa da vida material, em que nós estamos ainda com a carga animal muito presente em nós, a gente vai errar, tá? Agora, o erro, o que é o erro? O erro é você praticar o mal, né, tentando praticar o bem. Então, se você deseja praticar o bem, você já está salvo, tá? Você só tem essa questão de você ir trabalhando com o teu ajustador de pensamento, né, aceitando o guiamento dele, por assim dizer, e aperfeiçoando o seu agir no mundo, tá? Mas salvo você já está, né? Agora, se você quer fazer a vontade do Pai, você necessariamente vai se aperfeiçoar. Tá claro isso aí? Se você mantiver essa decisão, essa atitude, né? Você vai se aperfeiçoando, porque ele vai te trazendo, ele vai jogando para você, ainda que é uma revelação pessoal que não é plenamente consciente, mas que justamente vem supraconsciente, que aos pouquinhos, como migalhas de sabedoria, você vai catando e vai tornando consciente. Tá ok? Então, Platão, com essa concepção de que a virtude é uma concessão divina, ele estava muito próximo da questão do livro de Urântia, de que quer dizer, Jesus dizia lá, vocês homens são maus, né? E se vocês podem fazer um bem a uma pessoa próxima de vocês, quanto mais o Pai do céu não o fará. Então, a bondade no homem, ela depende dessa relação, dessa participação, dessa relação com a pessoa do Pai, de Deus, né? Que Pai diz lá o Jesus, né? Que seria a melhor maneira da gente ver um Deus, né? Claro que se uma pessoa tem uma relação muito difícil com o Pai, essa imagem de Deus pode ficar prejudicada, esse conceito. Mas, a princípio, seria a melhor maneira de apresentar Deus pra gente, como essa pessoa paterna, que é o nosso bem, né? Então, ok. Então, Platão, digamos assim, Platão dá a partida, né? Concessão divina. E aí você tem que trabalhar, buscar o caminho das pedras de separar o bem aparente do bem real. E aí entra o Aristóteles, né? Porque o Aristóteles, toda a ética do Aristóteles, ela como que dá o método desse projeto, digamos assim, desse projeto de ética platônica, tá? Então, o Aristóteles vai colocando um método. O que é como é que a gente vai praticar a justiça? Como é que a gente vai praticar a coragem? Como é que a gente vai conseguir praticar a misericórdia? Como é que a gente vai praticar a prudência? Né? O Aristóteles vai te dando ali os subsídios, certo? Então, aquela coisa que o Aristóteles, que eu mostrei, né, no outro vídeo, né, um triângulo cujo vértice seria esse vértice seria a virtude, né, a mediania que tende para o sumo bem. Esse sumo bem de Aristóteles, ele diz que é a felicidade. Então, só um parêntese aqui, que a coisa de 2 décadas tem uma escola de psicólogos, né, alguns psicólogos trabalhando uma linha chamada psicologia positiva, que a psicologia, desde Freud, ela tem trabalhado muito em cima o homem tem problemas, tem traumas, tem neuroses, e a gente vai tentar curá-lo, né? Agora, a psicologia pouco tem se preocupado com o que o homem tem de bom e como aperfeiçoar o que o homem tem de bom, né? Então, essa escola de psicologia positiva, ela tenta trabalhar isso aí,
os pontos positivos, as virtudes humanas, o que faz bem ao homem, o que ele tem de bom, o que ele consegue desenvolver de bom, é melhorar ainda mais isso aí. Então, vou ficar devendo para vocês o nome, tá? Mas tinha um psicólogo americano que escrevia num site e tinha uma coluna, né, cujo título era The Virtue of Happiness, né, a virtude da felicidade. E era uma referência direta a Aristóteles. Ele gostava bastante de Aristóteles. Então, se vocês quiserem procurar no Google, acho que vocês conseguem encontrar, tá? Eu acho que a coluna dele era paga também, tinha uma coisa dessa. Deixa eu ver aqui. Bom, então o Aristóteles ele vai trabalhar com essas virtudes, né, vai dizer, sei lá, o adultério é ruim, coragem é bom, sei lá, temperança é bom. E esses componentes, essas virtudes, Aristóteles ele pega já da tradição social, né? Já existe toda uma experiência acumulada de homens gregos virtuosos que ele enxerga neles, né? Mas só que então ele conhece essas virtudes e ele próprio, para falar tão bem dessas virtudes, para conseguir colocar em miúdos para a gente, né? Ele tinha que ter essas virtudes. Tá claro isso aí? Então, o Aristóteles, ele diz que, assim, o estudo da ética, quer dizer, estudar ética, o objetivo disso deve ser se tornar uma pessoa melhor. Porque se não for com esse objetivo, não serve. Ele até dá um exemplo de uma pessoa que está doente, que vai ao médico, e aí o médico lá receita uma coisa para ela, uma pomada. Ela chega em casa e não usa a pomada. Ou seja, se a pessoa não tem motivo razoável para achar que o médico está errado, por que ela foi então ao médico para não fazer o que ele, que é mestre na arte, né, ou que supõe-se seja mestre na arte, diz que ela diz que ela use, né, aquele remédio para se curar, né? Então, para Aristóteles, a ética tem que ser algo vivido mesmo. Aquele livro dele não é só para ficar teorizando, não, é para ser praticado, né? Tem aquele conceito, né, que eu falei na primeira parte, sabedoria prática, né, que é um conceito muito, muito importante, muito bonito em Aristóteles, né, da coisa ser vivenciada. Tá claro isso aí? Sim. E outra questão que o Aristóteles vai falar é que, por exemplo, tem o certo e o errado aceitos socialmente, né? São situações, às vezes, que você sabe perfeitamente que, bom, tem um colega, digamos assim, um colega de classe, né? Sei lá, um colega seu em algum lugar, uma pessoa num restaurante saiu, deixou a bolsa dela na mesa. Se você pegar a bolsa dela, isso é errado, né? Isso é muito claro que seja errado. Agora, uma pessoa, sei lá, tropeçou, se você for lá ajudar ela a se levantar, né, perguntar se está tudo bem, isso também parece ser uma coisa assim, razoavelmente certa, né? Agora, tem situações na vida em que o certo e o errado não estão muito claros, não ficam muito claros. Então, e às vezes, num momento agitado, né, parece contraditório. Você não sabe direito o que é o certo e errado. Então, ok. Então, você pode encarar essa coisa da ética assim, como um dever para com, digamos assim, com Deus, né, em primeiro lugar. E esse dever para com Deus, sob certo modo, você pode até... Isso é bem difícil, tá? Agora, eu às vezes tento pensar assim,
mas você pode, bom, o que Deus faria, o que o Pai faria se ele estivesse aqui no meu lugar. Então, como ele agiria? É uma situação difícil, você não sabe o que é o certo, o que é errado, não dá para raciocinar muito, então, como ele agiria? Pode ser que o teu ajustador ali vai te soprando ali. Agora, pode ser também que no momento você não saiba como agir, se embaralhe todo, se confunda todo, não tem problema. As coisas têm o seu tempo e conforme vai se passando, o ajustador vai te trazendo, tá? Para você ir agindo e melhorando. Tem uma oração de Jesus no livro de Urântia, né? Cujo primeiro verso lá, uma oração que me chamou a atenção, né? Ele diz assim: Pai, seja o meu caráter o teu caráter. Ou seja o teu caráter o meu caráter. Então isso eu achei bem interessante, né? Então, vou trazer aqui uma ilustração do teatro grego, que às vezes as situações como elas às vezes não são tão simples de resolver, tá? Tem a peça Eumênides, de Ésquilo, que faz parte de uma trilogia. Ela é a última, tá? É onde se resolve a questão. O Orestes, né, era filho de um rei de uma cidade cujo nome eu não lembro, tá? E esse rei estava participando da guerra de Troia. Quando ele chega da guerra de Troia, a esposa dele, a mãe de Orestes, em conluio com seu amante, mata o rei, tá? E Orestes fica passado com aquilo, fica movido, né, tomado por um sentimento de vingança, né, que seja. Ele mata a mãe dele e o amante também, tá? Matricídio. Bom, aí na terceira parte, na peça Eumênides, realmente, as fúrias, que são entidades mitológicas, elas passam a perseguir Orestes, porque elas querem uma satisfação desse crime, que elas consideram um crime cometido. E Orestes tem que sair da cidade, tá? E ele vai buscar refúgio em Atenas. E conversa com a padroeira de Atenas, que é Atena, né? E fala: olha, aconteceu assim, assado, matei minha mãe, e eu estou pedindo refúgio aqui porque as fúrias estão me perseguindo, né? Bom, só trazer um pouquinho aqui. O Hamlet, né, uma situação muito parecida. O tio dele, né, estava traindo, né, quer dizer, a mãe dele parecia estar traindo o rei com o tio de Hamlet, com o irmão do rei, né? E assim que o rei morre, um mês depois, acho que na peça eles usam essa expressão, o leito ainda estava morno, né? Ela se casa com o tio de Hamlet, que se torna o novo rei, né? Ele passa a ser o novo rei. E Hamlet descobre que o fantasma do pai dele lhe aparece e diz que foi o tio, né? Seu tio que o matou, tá? O irmão do rei, tio de Hamlet, matou o rei. E a peça toda se desenrola nisso aí, e Hamlet no final mata o seu tio, tá? Com a sua mãe, ele tem uma atitude não de vingança, mas ele tenta acessar a consciência dela, ele perturbar, né, a consciência dela, mas ele em nenhum momento quis matá-la, né? Orestes matou a mãe dele, tá? E as fúrias exigem uma reparação por isso, né? Então Atena está com esse pepino na mão, né? Então você tem um sujeito que por razões mais ou menos, quer dizer, você entende que ele tem agido assim, né? É difícil saber se você agiria assim, né?
mas você consegue entender que no momento, movido pela paixão do momento, ele possa ter agido assim. Então Atena entende isso. Ela entende também que as fúrias desejam perseguir o Orestes pela ação, né, abjeta, sei lá, que elas consideram abjeta, né? Então Atena decide assim, ela aceita Orestes como dá asilo, né, a Orestes, mas não deixa as fúrias com as mãos abanando. Ela dá uma satisfação para os dois, né? Ela não diz que nenhum dos dois está certo, mas ela dá uma satisfação, aceita Orestes e dá uma satisfação às fúrias. Ela vai dizer assim, olha, eu vou aceitar Orestes, só que eu sei que vocês também têm uma porção de razão aí. Então vocês serão reverenciadas, veneradas em Atena, na cidade de Atena, durante alguns dias do nosso calendário litúrgico, tá? Então é assim que Atena procura resolver a questão. Então, para fechar isso aí, quer dizer, isso é um exemplo extremo, uma tragédia grega, tá? Mas tem situações na vida que não é muito claro como a gente deve agir, né? Então a gente, procurando o guiamento do nosso ajustador, a gente vai tentando acertar os pontos, tá ok?